pegar aqui pra vocês, quer ver, ó? Ah, saiu. Mentiu? Mentiu? Tô. Mentiu? Não, eu vou ver depois se eu acho. Mentiu? E aí? Não. Depois, vai, sorteia lá seu estilo de luta, vai, mano. Pega o pai, quem Rafa? Trevor, mano. O Trevor pegou. Ó, Xará, parabéns, Rabiluki. Mas é bom o seguinte, tem o CP9. tem o escudo da CP9, pega aqui, ó. E coloca na É outra. Lute, é isso aqui. Nossa, pega o pai. Vamos ver. Ah, eu tenho sono. Eu tenho disponível. Olha, chutar.